Olá! Mesmo sem dados atuais, especialistas veem um aumento da população de rua nos grandes centros do país desde o início da pandemia. Em 2020, já eram mais de 200 mil em todo o país. Esse tema faz parte da discussão na Câmara entre parlamentares que querem avaliar medidas de proteção e os direitos da população de rua. É sobre esse assunto que nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta. A entrevistada é a integrante do Observatório Parlamentar da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Bem-vinda, deputada. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, enfim, saudar vocês, saudar todas as pessoas que nos escutam, nos assistem nesse momento. Sim, deputada, eu queria que a senhora falasse para a gente das recomendações que o Brasil recebeu no âmbito da revisão periódica universal, que é da ONU. No que diz respeito à população de rua, o que eles trazem? Não, então, nós temos um convênio, que é um convênio inédito, que é firmado através da Câmara Federal com a Comissão de Direitos Humanos, com o Alto Comissariado da ONU. Nós tivemos a oportunidade, na revisão periódica de meio período, eu e o deputado Helder Salomão, que presidia a Comissão de Direitos Humanos, e ali nós construímos as bases para o que se concretizou como observatório. Um observatório em parceria, em convênio, ONU e Câmara Federal, para analisar as recomendações. A Comissão de Direitos Humanos já fez inúmeras audiências sobre vários aspectos e recentemente fez uma audiência discutindo as recomendações acerca da população em situação de rua. Eu poderia dizer que são 19 recomendações que foram feitas, eu posso destrinchá-las ou discriminá-las em grupos. O grupo da crianças e adolescentes em situação de rua. Nós temos também habitação adequada, recomendações acerca da habitação, de você ter, enfim, um programa que é muito exitoso em várias partes do mundo, e aqui também no estado do Paraná tem experiências muito importantes, que é o Moradia Primeiro. Ou seja, você assegurar a moradia e, a partir do lugar de moradia, você ter acesso a um conjunto de políticas públicas. Mas nós vamos ter a redução da pobreza e das desigualdades e a promoção de direitos humanos e também o combate à violência e à discriminação. São grupos que reúnem essas 19 recomendações. E o que nós estamos atestando é que praticamente o Brasil não cumpriu nada. Parcialmente pode ter cumprido uma das recomendações, mas não cumpriu, de fato, as recomendações postas. E algumas recomendações houve, inclusive, retrocessos. Nós temos hoje uma população, como você disse, por volta de 220 mil pessoas em situação de rua, e são dados de 2020, porque veja o que diz a Fiocruz. A Fiocruz diz que por volta de um terço, da população em situação de rua nos estados ou na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, foram em função da crise trançada que o Brasil vivenciou de forma aguda e, de certa forma, ainda vivencia. A crise relacionada à própria pandemia, mas com todos os seus impactos sociais e econômicos. E há uma característica que é bem pontuada, que, enfim, você tinha majoritariamente homens e mulheres em situação de rua. Agora se vê o conjunto da família em situação de rua. Ou seja, o Brasil voltou a conviver com a fome. São 33 Inclusive, milhões e 100 mil pessoas em situação de fome. seria até bom a senhora ressaltar, porque os documentos falam das crianças em situação de rua, esse número aumentou muito. Tem já registros sobre esse número? Que medidas e políticas podem ser voltadas especificamente para as crianças? Olha, nós precisamos, primeiro, assegurar o que diz a Constituição. A Constituição brasileira, ela tem uma única prioridade absoluta, que são crianças e adolescentes. Então, portanto, não deveria se permitir que qualquer uma outra política ou qualquer ação governamental pudesse ter a prioridade que ferisse a prioridade absoluta prevista na nossa Constituição. Então, não tem como justificar
que nós tenhamos crianças em situação de rua, porque a situação de rua, ela vulnerabiliza para uma série de outras violações de direitos. Então, portanto, a situação de rua, ela expõe crianças e adolescentes a um processo de repetição de violações. Então, nesse sentido, é muito importante que nós possamos ter, e tem recomendações que têm um recorte dos direitos das crianças, como disse, grupos de recomendações que precisam ser implementados. Ou seja, nós precisamos ter políticas que sejam políticas públicas, incluir no orçamento projetos ou programas como Moradia Primeiro, programas que, aqui no Distrito Federal, por exemplo, a bancada do DF estabeleceu uma emenda de 8 milhões para o programa Moradia Primeiro, ou seja, assegurar o direito à moradia. Para, como disse Dilma Rousseff, que moradia é sinônimo de cidadania. E, a partir daí, você construir um conjunto de políticas públicas. Então, penso que são desafios que estão postos para que nós possamos enfrentar todas as violências e as violações de direitos que a população em situação de rua aqui vivencia. Eu sou coordenadora da frente. Eu queria lembrar que realmente eles têm sido muito vítimas de crimes violentos, essa população de rua, Claro. até mesmo as crianças. Que políticas podem ser implementadas com maior urgência para evitar que essa violência aumente ainda mais nessa população? Nós precisamos ter dados, não é? Dados mais concretos. Nós estamos falando com 222 mil pessoas, mas nós estamos falando de dados que são dados de 2020, como disse. Eu Nem está diria que incluído no censo, não é? A previsão de contagem. Então, é fundamental que nós tenhamos dados e que nós tenhamos um censo, porque, via de regra, é uma população trabalhadora. Ela trabalha de várias formas. Ela trabalha, via de regra, na informalidade, mas é uma população trabalhadora. Uma população que você precisa ter. O programa Moradia Primeiro é a grande reivindicação, é a reivindicação de trabalho, porque o trabalho é a forma mais estruturante de arrancar as pessoas de uma situação de pobreza e você colocar no orçamento. Então, penso eu que é preciso ter dados, é preciso, e eu sou coordenadora da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da população em situação de rua, é que nós possamos assegurar orçamento. Nós temos a construção de um observatório para que nós possamos detectar as violências, porque há uma naturalização das violências. Aliás, é uma violência você estar em situação de rua, mas também existem inúmeras denúncias de violências, e violências, inclusive, muitas vezes, do próprio Estado. Aliás, o Estado, a não ter políticas para que as pessoas saiam da situação de rua, ele também provoca uma violência, mas é preciso, e nós queremos construir o observatório para detectar as violências da população em situação de rua. Nós temos algumas proposições que estão no parlamento. Nós temos um projeto, deputado Nilton Tato, que é uma política nacional para a população em situação de rua. É preciso avançar na construção desse projeto, porque nós temos que trabalhar as territorialidades e temos que trabalhar a intersetorialidade, porque são várias políticas públicas. Quando se pensa o local de moradia, tem que se pensar também que nós temos inúmeros direitos. O direito de estudar, o direito à saúde, o direito ao trabalho, que eles têm que ser entrelaçados e assegurados por políticas que tenham essa intersetorialidade. Mas é muito importante que nós também asseguremos o protagonismo. Nós temos ainda um outro projeto, que é um projeto de origem do Senado, do senador Comparato, que ele propõe que não haja o nível de ações urbanas para prejudicar a população em situação de rua. É conhecido como a Lei Padre Júlio Lancelotti. O que ela fala? Ela fala que não se permite
a arquitetura hostil. O que quer dizer com isso? É que em vários locais onde a população em situação de rua está, onde ela se abriga ou tenta se abrigar em situação de rua, tem sofrido níveis de intervenção, como colocar paralelepípedos embaixo de viadutos, cercar marquises, ou seja, fazer com que a cidade ela seja uma cidade hostil para a população em situação de rua e impedir que a população em situação de rua possa ocupar vários espaços da própria cidade. Esse é um projeto do senador Comparato, que é um projeto que nós achamos que é importante que seja aprovado. Mas é preciso também, Regina, analisar que nós estamos para perto do encerramento da vigência da Lei de Despejo Zero. Da Lei de Despejo Zero. Há uma estimativa de que nós vamos ter por volta de 500.000 de pessoas que serão vítimas ou sofrerão ações de despejo com o término de vigência da própria legislação. Aí nós vamos ter 97 ou mais de 97 mil crianças que serão vítimas desse processo, ou seja, serão retiradas das suas próprias casas com o término da vigência da lei do despejo zero, e mais de 95 mil idosos, ou seja, se estima que 142 mil famílias são ameaçadas de despejo. Isso é em torno de 570 mil pessoas, mais de 97 mil crianças e mais de 95 mil idosos e idosas. Então, portanto, nós precisamos entender que o despejo, neste momento, significa ampliar uma população em situação de rua, que todos os dados indicam que houve um crescimento da população em situação de rua, expulsa da sua dignidade, das condições básicas de sobrevivência, garfadas pela fome durante estas crises trançadas que o Brasil tem vivenciado. Então, portanto, é preciso ter dados, é preciso ter políticas públicas, é preciso incluir com vigor o Moradia Primeiro no orçamento deste país, para que nós possamos assegurar a dignidade para as pessoas que estão em situação de rua. Tá certo, deputada. Muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Em uma outra hora a gente volta a conversar sobre os resultados. Ótimo, eu que agradeço e digo que é preciso que haja uma responsabilidade do próprio Estado. Nós estamos falando de pessoas que são invisibilizadas na sua própria humanidade. Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de famílias, nós estamos falando de pessoas que merecem viver como pessoas. Agradecer muito a oportunidade e até a próxima. Eu conversei sobre os direitos da população em situação de rua com a integrante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.